Graça e paz, irmãos. Colocar de pé para orar. Oremos. Querido Deus e Pai que estás nos céus, eu quero mais uma vez te agradecer por este dia, ó Pai. Te agradecer por tudo que aconteceu nas nossas vidas no dia de hoje, ó Pai. Te agradecer pela manhã que tivemos aqui na tua casa, ó Pai, participando da IBD, aprendendo um pouco mais da tua palavra, Pai de amor. Participando do culto da manhã também, onde também ouvimos a tua mensagem através do pastor Josafá. Te agradecer pelo dia que tivemos com as nossas famílias também, ó Pai, e pelo retorno aqui na tua casa nesta noite, para louvar e engrandecer o teu nome, ó Pai. Muito obrigado, porque nós temos vontade, o desejo de estar aqui na tua casa, te louvando, ó Pai, e juntamente com os nossos irmãos, Pai de amor. Que esse desejo nunca se acabe nas nossas vidas, ó Pai. Pai, eu queria te agradecer pela presença de cada irmão, de cada visitante, ó Pai, de cada pessoa que adentrou aqui nesta noite, ó Pai. Que possamos sair diferente de como entramos, ó Pai. Se alguém aqui entrou nesta noite com algum problema, triste, Pai, que ao ouvir a tua palavra possa estar sendo fortalecido, possa sair alegre, diferente de como entrou, Pai de amor. Sei com aqueles irmãos que estão a caminho, ó Pai, que tu estejas trazendo também debaixo da tua graça e proteção até aqui. Sei com aqueles irmãos que não poderão estar porque estão enfermos, ó Pai. Que tu possa estar com eles, onde eles estiverem, em seus leitos, confortando, consolando, ó Pai, e dando a cura se for da tua vontade, Pai de amor. Quero também te pedir que tu estejas preparando o pastor Josafá para trazer a tua mensagem aqui nesta noite, ó Pai. Tenho certeza que tu já colocaste no seu coração aquilo que ele deve falar aqui nesta noite. Que não saia nada da boca dele que seja dele, Pai, mas sim do Espírito Santo, Pai, que esteja falando conosco, ó Pai. Que tu estejas abrindo os nossos corações, mente e ouvido para ouvir a tua palavra, Pai. E que possamos entendê-la e colocar em prática no nosso dia a dia, Pai de amor. Sei com cada um de nós e com tudo que vai acontecer no culto desta noite, que tudo seja para a honra e glória do teu nome, ó Pai. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Estarei lendo um texto bíblico que está localizado em 2 Timóteo 3, de 14 a 17. A inspiração, o valor e utilidade das Santas Escrituras. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-se sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus.
Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Que o nosso desejo seja cada dia mais aprender mais e mais da palavra do Senhor, porque a gente aprendendo e colocando em prática, a gente só vai fazer aquilo que é correto e reto aos olhos do Senhor. Amém? Vamos louvar ao Senhor agora com o cântico do hino número 323 do cantor cristão. Agora nós passaremos para o nosso momento de intercessão. Eu gostaria de chamar o pastor Josafá para orar. E aqueles irmãos que tiverem um pedido, um agradecimento a fazer e quiserem se deslocar até aqui à frente, possam fazer nesse momento, tá? Não nos esqueçamos de continuar orando pela irmã Vera, que hoje já retornou à igreja,
mas continua carecendo das nossas orações. O irmão Benedito também, que hoje também já retornou, os dois deram testemunho de manhã do que Deus fez na vida deles, né? E pelos nossos irmãos, os demais irmãos que estão enfermos. Graça e paz, igreja. Amém. Quero convidar vocês que estão sentadinhos, se puderem, ficar em pé agora. A equipe de... Isso, Ricardo. Mas a equipe de integração pediu para os irmãos que estão nos visitando, né, como nossos convidados pela primeira vez, depois pegar a ficha para anotar seu nome ali certinho, tá bom? Então, o Rodrigo tá lá na porta, ele depois vai ficar com a mão assim e você pega com ele a fichinha, que a gente quer guardar o nome de vocês. E está conosco o Ricardo, né? Ricardo, seja bem-vindo, Deus abençoe. Irmãos, vamos orar? Vamos orar. Deixa eu ver, tem mais convidado? Tem nosso irmão lá, graças a Deus. Obrigado pela sua presença. Depois eu vou falar aqui também, muito obrigado. Depois eu vou falar aos convidados todos, que a integração passa para mim o nominho de cada um, tá bom? Então não esqueça de passar para a equipe de integração. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse culto maravilhoso, que é para a honra e glória do seu nome. Cada um que está aqui hoje veio porque precisa do Senhor, porque quer ouvir a tua voz. E não é diferente, porque todo domingo a gente tem procurado isso, orar, tem procurado ouvir a tua palavra, aplicar em nossa vida. E nesse momento nós apresentamos todos os pedidos ao Senhor, ó Pai. Não porque eu tenha poder, mas porque o Senhor é poderoso. Porque nós acreditamos que há um único Deus, outro não há em quem a gente possa buscar socorro. Por isso estamos aqui nessa noite. Quem está em casa assistindo esse culto, nesse momento se encontra orando ao Senhor, Pai, porque precisa do Senhor também. Tu sabes a necessidade, tu sabes, antes que a gente abra os nossos lábios, o Senhor já sabe o que a gente precisa, o que vai pedir. Tu és o nosso Pai maravilhoso, que nos sonda todos os dias. Tu conheces onde está a dor de cada um, seja uma dor em si ou em alguém que está intercedendo, mas nós, como Igreja Batista Central de Osasco, entregamos tudo em tuas mãos, Senhor. Todos os domingos, quartas-feiras, terças-feiras pela manhã, nós entregamos em tuas mãos tudo. Tudo que somos, tudo que podemos fazer, tudo, Senhor, a nossa vida inteira é tua, Pai. Senhor, se tem alguém com problema familiar, seja problema na saúde, problema financeiro, seja o que for, seja um filho que precisa ser restaurado porque está enredado pelo vício, tu sabes o que a mãe, o que o pai, a avó, o avô, o irmão, a irmã, o marido, a esposa pede agora, Pai. Eu creio que o Senhor está ouvindo a oração de cada irmão, cada irmã que está aqui nessa noite. Eu creio, Senhor, aqueles que não puderam vir, foram apresentados nomes aqui, pessoas que já estão recuperadas, outras estão em recuperação, outras adoecidas e precisam das tuas mãos. Eu creio que o Senhor pode visitar nesse momento. Pai, essa semana não será diferente da semana passada. Será uma semana de resposta de oração em nossa vida. Semana de resposta de oração. Nós confiamos no Senhor, por isso clamamos ao Senhor. E em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, entregamos todos os pedidos em tuas mãos, agradecidos. Amém e amém. Graças a Deus. Podem sentar, podem sentar. Deus abençoe. Continuaremos a louvar ao Senhor agora com o grupo de cânticos. Boa noite, igreja. Podemos nos colocar de pé, louvar a Deus, cantar da melhor maneira. E existe na Bíblia, no Apocalipse, dentre todas as passagens da visão que João teve, uma das mais importantes. As pessoas têm receio, têm medo do livro de Apocalipse, acham que é só morte, destruição. Mas na verdade lá tem um encontro, tem um casamento. O casamento de Cristo com a tua igreja. E foi isso que Cristo, ao subir aos céus, deixou, uma igreja. Uma igreja que seria caracterizada pelo amor, pela união, pelo cuidado uns com os outros. E que nós aqui, como Igreja Batista Central de Osasco, podemos ser representantes dessa parte da igreja de Cristo. E possamos estar sempre em comunhão e adorando o nome desse Deus. Com a nossa vida, nossas atitudes e o nosso amor.
Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória como um rio está neste lugar. Comunhão e adoração, nosso Deus reservou pra nós. Sua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está, nos louvor. Tua igreja bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração, comunhão e adoração. Reservou pra nós, sua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos. Nosso Deus Pai, o autor da criação, no seu trono, ouvindo Ele está, nós louvamos, nós louvamos. Todos juntos, todos juntos, louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação, no seu trono, ouvindo Ele está, nós louvamos, nós louvamos, nós louvamos. Deus da criação, do mar, da terra e céu, és altíssimo, adorável, entre nós como Messias. Deus maravilhoso, Criador, Tu és santo, santo. O universo declara o Teu poder. Tu és santo, santo. Deus da terra e céu. És o Deus da terra e céu. Cedo de manhã, contemplamos Teu amor. És a luz que cessa as trevas e faz resplandecer em nós.
santo. O universo declara o teu poder. Tu és santo, santo, Deus maravilhoso, Criador. Tu és santo, santo, o universo declara o teu poder. Tu és santo, santo, Deus da terra e céu. És o Deus da terra e céu. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor da terra. Aleluia. Deus maravilhoso, Criador. Tu és santo. Deus que te criou, Deus que te formou. Santo, você foi feito para adorá-lo. O universo declara o teu poder. Tu és santo, santo, Deus maravilhoso, maravilhoso, Criador. Tu és santo, santo, o universo declara o teu poder. Tu és santo, tu és santo, santo, tu és santo, santo. No Velho Testamento existe a história de um grande homem de Deus chamado Moisés. E nesse processo de libertação, não foi de uma hora para outra, não foi através de força, mas Moisés estava muito abaixo daquilo que ele pensava, estava totalmente abandonado pelo seu povo, pelo povo hebreu, também abandonado pela sua família, a coroa egípcia. Mas quando ele foi se refugiar no deserto, onde ele achou que nada e mais ninguém estaria do lado dele, ele ouviu uma voz vinda de uma sarça ardente, que o proclamou para a libertação do povo. Essa voz era de Deus, o Deus Ieoa, o Deus Eu Sou. Foi assim que Deus se apresentou para Moisés: Eu sou Ieoa. E hoje nós podemos também louvar esse Deus que nos libertou dos nossos pecados, nos libertou das nossas angústias, dos nossos vícios, e que nós possamos dar esse tributo a Ele, pois a maior bênção é o amor dele em nossa vida, é a salvação. Então que você possa agradecê-lo a Ele nessa noite e lembrar dos feitos que Ele tem feito em você. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Prova de um amor tão profundo. Te dou a vida, tenho vida, alegria todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Pois Jesus
verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Então cante aí, Eoá. Deus do Sol está aqui nessa noite. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Nossa canção, Eoá. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua salvação, Deus. Obrigado pelo Teu amor imensurável por nós, Teu amor incondicional. Mesmo sendo falhos, mesmo sendo pecadores, o Senhor enviou o Seu Filho unigênito, o Seu Filho sem mácula alguma, para entrar no nosso mundo, Deus, entrar em nossos corpos. Muito obrigado, Deus, porque não merecemos tanto amor, mas o Senhor transforma nossas vidas e nos restaura para aquilo que o Senhor sonhou no Éden, Deus. Que nós possamos sempre ter essa caminhada de volta a Ti, Deus, de volta aos Teus braços. Muito obrigado, Deus. Isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus que eu oro, amém. Agora chegou o momento de adorarmos ao Senhor com a entrega dos nossos dízimos e ofertas. E para esse momento nós estaremos cantando o hino de número 438 do HCC. E aqueles irmãos que vieram preparados podem fazer. Yeah.
os dízimos e ofertas, para que o Senhor multiplique, não deixando faltar nada a todos que contribuíram e podendo dar condições a quem não pôde contribuir. Amém? Senhor Deus, bom e querido Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por mais este dia, ó Pai, aqui na Tua presença, Senhor. Na nossa pequenez, com as nossas falhas, Senhor, mas estamos aqui para Te adorar, para Te louvar e engrandecer o Teu nome. Senhor, venho pedir, ó Pai, pelos irmãos que contribuíram, Senhor, que não deixe, Senhor, faltar nada, Senhor, no seu celeiro, que multiplique, ó Pai, triplique, Senhor, fazendo, Senhor, transbordar, Senhor, os celeiros dos teus servos, Senhor, e aqueles que têm o desejo de contribuir, Senhor, e não pôde, tu sabes, Senhor, o problema de cada um, a causa de cada um. Senhor, apresento, ó Pai, diante de Ti, Senhor, todos. Senhor, para que possam, Senhor, ter o mesmo prazer de contribuir na Tua casa e alegrar-se, Senhor, com aqueles que se alegram, ó Pai. Somos gratos a Ti, ó Pai, pois o Senhor tem sido misericordioso, não tem deixado faltar nada para nós, Senhor, pois temos, Senhor, o maior bem, mais precioso, que é a nossa salvação. Te louvamos, Senhor, nesta noite, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora nós teremos uma participação especial do coral da igreja. Dando minha gratidão.
Agora eu gostaria de convidar o pastor Josafá, que vai nos trazer a mensagem. E gostaria de convidar a irmã Cida até aqui à frente para estar orando. Senhor nosso Deus, te damos graça, Pai Santo, por mais esse dia que o Senhor nos concedeste com vida e saúde, e que aqui podemos chegar na Tua casa, Senhor, para ouvir a Tua voz, Senhor, para entoar louvores a Ti, para Te agradecer, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, Pai. Neste momento, queremos colocar o Teu servo, o pastor Josafá, em Tuas mãos, que o Senhor possa estar usando cada dia mais Ele na Tua presença, Pai. Que Ele venha, Senhor, falar dirigido por Ti, pelo Teu Espírito, Senhor, tudo aquilo que precisamos ouvir, ó Pai. Continua dando graça, força, Senhor, a Ele, a Larissa, Senhor, cada dia em Tuas mãos, para que Ele possa estar conduzindo este rebanho a cada dia, ó Pai. É no nome santo de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. 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 Deus abençoe. Graças a Deus. Opa, graças a Deus, está alto aqui. Né? Olha, Henrique Tavares, cadê o Henrique Tavares? Henrique Tavares. O Henrique já é da casa também, né? Ricardo, o Ricardo, nós já apresentamos o Ricardo. A Cristiane, cadê a Cristiane? Cristiane, tá lá. Alexandre, cadê o Alexandre? Alexandre. Alice. Ah, a filhinha, a Alice, olha que linda lá, Alice lá. E o Antônio, cadê o Antônio? Antônio. Ah, teve que ir mais cedo, né? Bom, mas ele veio, ele esteve aí. Meus irmãos, pega a sua Bíblia agora e vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Eu hoje estou usando, e por isso que eu tirei a parte de cima, a camisa que eu ganhei da União Masculina da igreja, né? Aquela não serviu, o pastor engordou, teve que trocar, mas é a camisa da União Masculina. Procurar cada domingo vir com a camisa de alguém que me deu de presente, né? Para ninguém ficar triste. Então hoje estou vestido pela União Masculina. Patrocínio, né? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Vamos lá, retomando. Hoje pela manhã começamos a falar a respeito de Satanás. Falamos alguns assuntos e agora vamos encerrar pela noite. E pela manhã meditamos a respeito dos títulos de Satanás, a criação e queda dele. E nós vamos continuar na meditação, compreendendo o que Satanás faz no meio da igreja. E ao final, como nós cristãos, agora à noite, vamos aprender, faremos diante do que já aprendemos com a palavra de Deus. Então diz assim, ó. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Pela manhã, nós voltamos à questão da vida espiritual. Não vou repetir à noite, né? Olha só. Aí nós entramos aí. Títulos dados a Satanás. Pela manhã falamos sobre isso. Olha lá, serpente, Lúcifer, diabo, Satã, Abaddon, Apolion, dragão, príncipe deste mundo, príncipe do ar, o Deus deste mundo, Belial, Beelzebu e o maligno, né? Todos eles a gente encontra na Bíblia Sagrada. Falamos pela manhã a respeito da criação e queda de Satanás, lá em Ezequiel 28, do 11 ao 19. Falamos a respeito da sua formosura, né? Que ele foi criado com sabedoria, foi criado bom, e depois foi encontrado nele o desejo mau contra o Senhor. Falamos a respeito do comercializar, que Satanás andava de lá para cá, não é? Difamando ao Senhor. Tudo isso nós falamos pela manhã. Falamos a respeito do julgamento imediato, futuro de Deus sobre ele. Falamos também a respeito do pecado de Satanás pela manhã. E o pecado dele, ele queria ter posição celestial mais elevada. A gente encontra isso em Isaías capítulo 14, do 12 ao 17. Satanás queria os direitos de realeza, tanto no céu como na terra. Satanás queria ser o Messias. Falamos pela manhã que ele queria a glória que somente pertence a Deus. E também que Satanás é um grande falsificador. Tudo isso está em Isaías 14. Depois encerramos pela manhã falando a respeito da sentença divina sobre as obras dele. E aí nós lemos ao final Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Que o destino dele é ser lançado no lago de fogo e enxofre. Falei pela manhã a questão da expulsão do céu
Porque Ezequiel fala a respeito, Isaías, Jesus, e essa expulsão ocorre em Apocalipse. Então Satanás ainda tem acesso ao céu, tanto que ele encontra os anjos do Senhor juntamente com Deus no capítulo 1 e no capítulo 2 de Jó. E aí, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E agora, eu quero dar continuidade falando a respeito do caráter maligno de Satanás. O caráter maligno de Satanás. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 28, versículo 17. Olha só, a gente leu pela manhã, 28, versículo 17 de Ezequiel. E algum outro irmão, abra sua Bíblia em João, capítulo 8, versículo 44. Diz assim a palavra do Senhor lá em Ezequiel 28, versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. O problema de Satanás e o caráter maligno dele começa aqui no texto sendo demonstrado através desse orgulho ambicioso. Satanás era extremamente orgulhoso. Deus o criou formoso. Deus o criou com sabedoria. Afinal, tudo que Deus cria é bom. Todo mundo tem certeza disso? Tudo que Deus cria é muito bom. Gênesis capítulo 1, o último versículo, diz: tudo que Deus criou era muito bom. E aí o que acontece? Satanás se acha formoso demais. Satanás, ele, por causa do resplendor, e nós falamos pela manhã a respeito do sárdio, topázio, diamante, está no versículo 13 do capítulo 28 aí que você abriu. Olha só, as pedras preciosas, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, os instrumentos de música. Satanás, ele era extremamente formoso, e em razão dessa formosura, ele embebeda a sua própria sabedoria. Nós temos alguém na Bíblia que deixa claro isso, de alguém que se embebeda na sua própria riqueza, Salomão. Quem foi que deu sabedoria a Salomão? Deus. E o que Salomão fez com aquilo que Deus deu a ele? Se transformou extremamente o quê? Arrogante, não é isso? Orgulhoso, ambicioso. Salomão era tão ambicioso que escravizava o seu próprio povo. Salomão constrói o templo de Jerusalém, o santo templo de Jerusalém, através da escravidão. Mas ele não escravizava outros povos, ele escravizava o seu próprio povo, seus próprios irmãos, é dizer, seu próprio sangue. E Jeroboão fica revoltado com aquilo. Jeroboão fica extremamente revoltado. E aí o profeta Aías, quem lembra dessa história? Não lembra? Então olha só o que aconteceu. Aí Aías era um profeta, chega até Jeroboão e rasga a sua veste, a sua túnica em 12 pedaços, e olha para Jeroboão e fala: escolha quantos pedaços você quiser. Jeroboão escolhe 10 pedaços para ele. Aí Aías diz assim para ele: olha, assim diz o Senhor, conforme você pegou aí os 10 pedaços, eu entrego nas suas mãos as 10 tribos. Quando Salomão fica sabendo que Jeroboão, que ele tinha contratado para cuidar da construção do templo, e também já sabia que Jeroboão não aceitava a escravidão do seu próprio povo, manda matar Jeroboão. E Jeroboão vai embora para o Egito. Depois que Salomão morre, Jeroboão é convocado pelo povo de Israel, as 10 tribos, e ao retornar, o reino se divide. Roboão, filho de Salomão, cuida do reino de Judá, e Jeroboão, aquele que fora contratado por Salomão, se torna o rei de Israel, a tribo do norte, a região do norte de Israel. Lembra dessa história? Lembrou? Quem lembrou aprendeu agora, né? E Satanás tem isso. Foi criado formoso, foi criado com sabedoria, mas se embebeda nisso. O que diz lá em João 8,44? Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Homicida. E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala de quem é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira.
pai da mentira. Eu vou colocar o microfone perto do irmão Abdias, porque quem está em casa não escutou. Eu vou colocar aqui. Leia de novo, Abdias, por favor. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, Satanás, no seu caráter maligno, primeiro é o quê? Orgulhoso, não é? E depois é o quê? Mentiroso e pai da mentira. Gênesis capítulo 3 já começa mentindo contra aquilo que Deus diz. Não, vocês não vão morrer, não. Fiquem tranquilos. Podem desobedecer a Deus. Agora vamos analisar um pouquinho a autoridade de Satanás sobre o cosmos. Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Olha que interessante, Isaías 14. Vamos lá? Isaías 14. Folheia a sua Bíblia aí. Isaías 14. Isaías 14. Olha a autoridade que Satanás tem, e a gente encontra isso na Bíblia. Você fala assim, que estranho, né? O Satanás ter alguma autoridade. Nós, quarta-feira, pregamos a respeito de Otiniel, ou em algumas Bíblias chama-se Otoniel. E aí, quarta-feira, nós falamos a respeito do quê? De que Deus permitiu que todos aqueles povos que terminavam com eu, heveus, né, tantos Zeus que tem ali, ficasse no meio deles para quê? Para que servisse para provar, para testar a fé do povo. Então, na Bíblia, existem povos que Deus permite que tenha alguma autoridade do mal para provar o povo de Deus, para testar o povo de Deus. Não há nenhum espanto nisso na Bíblia. E aí nós vemos em Isaías capítulo 14, olha, aqui tem uns versículos. Primeiro, Satanás enfraquece as nações. Ele tem o poder de enfraquecer as nações. Segundo, ele faz a terra tremer reinos, faz do mundo um deserto, destrói cidades, aprisiona a humanidade. Está tudo aí. O poderio dele, você fala assim, pastor, mas isso não acontece. Acontece, a fome no mundo, as guerras, nós somos todos irmãos. Talvez alguém fale assim, mas de Adão não, mas de Noé sim. A partir de Noé somos ou não somos todos irmãos? Filhos de Cão, Sem e Jafé. A humanidade não era para viver nessa briga, nessa disputa. A guerra pela informação, a guerra por território. A gente vê e nos jornais toda hora Rússia e Ucrânia disputando por um pedaço de terra e se matando. Quem está por trás disso? Quem está fazendo com que o ser humano descumpra aquela lei que o próprio Deus escreveu com o seu dedo? Vocês sabiam que na Bíblia existe a lei que Deus escreveu com a sua própria mão, né? Porque foi o dedo de Deus, os 10 mandamentos. A palavra de Deus diz que quando Moisés encontra o Senhor, ele escreve com o seu próprio dedo os mandamentos nas tábuas. Está ou não está assim na Bíblia Sagrada? Está. Se o próprio Deus imprimiu o seu desejo, e a gente acabou de ler, né, que ele se opõe a tudo. Tudo. A gente acabou, de manhã a gente leu esse texto, né? Que Satanás se opõe a tudo que pertence a Deus. Tudo o que é de Deus, ele se opõe. Ele vai contra, ele quer destruir. Alguém leia 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Já achou aí? Isso. Algum outro irmão leia, por favor, também? Para ficar bem claro. Eu já leio aqui também. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Eu vou ler aqui para quem está em casa ouvir. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto a Deus, a ponto de assentar-se no santuário de Deus
ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E eu falei pela manhã, repito agora. Isso aqui está claro quando Jesus encontra Satanás depois dos 40 dias e 40 noites de jejum. Vocês lembram desse fato? Mateus capítulo 4. O que Satanás disse para Jesus? Prostre-se diante de mim e me adore. Esse é o objetivo de Satanás. Fazer com que Deus se prostre diante dele. Com que Satanás, que Deus, o adore como se fosse Deus. Ele é o grande falsificador. E ele tem autoridade. Isso está acontecendo no dia a dia. No dia a dia tem acontecido. Hoje pela manhã, o irmão Rui estava dando uma aula aqui, e falando a respeito de catástrofes e até de pesquisas a respeito de catástrofes que ainda acontecerão. Tem catástrofes que a gente vê, naturais, mas nós vemos que, no fundo, esse ser humano, usado por quem? Por Satanás, é quem tem destruído o planeta. O pecado está sob a responsabilidade do ser humano. Tanto que em Gênesis capítulo 3, quando o homem peca, não é só o ser humano que morre espiritualmente, não é? Fisicamente, e depois Jesus fala do quê? Da morte eterna. Não é só, mas o planeta também sofre por causa da desobediência do ser humano. E nós, que somos cristãos, salvos em Cristo Jesus, sofremos isso. Não era para haver fome, porque o que Deus criou para o homem foi muito bom. Era para todo mundo se alimentar, todo mundo ter medicamento. Se tiver algum sociólogo aqui, sabe do que eu estou dizendo. Não tem remédio para todo mundo. Não tem comida para todo mundo. Aí você fala, mas não tem como plantar? Tem. Tem sim. Tem como plantar. No entanto, como é que está o planeta? Como está a nossa terra? Sendo destruída. E aí o Estado, ele precisa colocar a quantidade de brasileiros que tem e a quantidade de remédio que se pode produzir. Quem recebeu o medicamento, recebeu. Quem não recebeu? Agora, pensa isso a nível mundial. Alguns grandes países, vamos resolver o problema da África. Dizem, não dá para resolver. Porque se nós tirarmos da nossa riqueza para resolver o problema da África, nós vamos ficar pobres como eles. Veja o sistema como funciona. O sistema não é essa maravilha que você olha na televisão e dizem, olha que bonito o mundo, tá uma coisa maravilhosa. Não, não é isso. E Satanás usando pessoas, o governo, autoridades, para quê? Para destruir a obra-prima de Deus. E ele se opõe a tudo que pertence a Deus. Então ele vai querer mesmo que as pessoas se matem, se roubem e se destruam. João 10:10. Qual é o papel dele? Matar, roubar e destruir. Você fala assim, pastor, eu não acredito. Olha em Jó, por exemplo. Olha a autoridade de Satanás em Jó. Ele, Satanás, em Jó, ofereceu pagamento aos sabeus para a destruição dos animais de Jó. Jó capítulo 1, versículo 15. Satanás fez cair fogo do céu para destruir as ovelhas e os servos de Jó. Em Jó capítulo 1, versículo 16. Satanás fez os caldeus roubarem os camelos e matar os servos de Jó. Jó capítulo 1, versículo 17. Satanás causou a morte dos filhos de Jó através de um vento. Jó capítulo 1, 18 ao 19. E fez Jó prostrar-se como leproso. A permissão foi de Deus, mas a autoridade estava sobre quem? Será que ele tem feito isso hoje em dia? Então, eu estou mostrando a Bíblia para você. Você não precisa acreditar em mim. Aí, se estiver não acreditando, brigue com a Bíblia. Tem que rasgar ela, passar uma gilete nos textos que você não gosta. Falar, isso aqui eu não gosto, aí rasga. Eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu acredito que é. Alguns vão falar assim, mas pastor, Isaías 14, Ezequiel 28 é linguagem figurada. Interessante, então foi uma linguagem figurada que encontrou Jesus depois dos 40 dias e 40 noites? Foi uma figura de linguagem que encontrou Jesus? É uma figura de linguagem que vai ser lançada no inferno? Então foi uma figura de linguagem que encontrou Adão e Eva.
Foi uma figura de linguagem. Então quem mata, rouba e destrói é uma figura de linguagem. Irmãos, uma figura de linguagem pode fazer tudo isso? Hã? A gente até pode interpretar alegoricamente a palavra, que era o posicionamento da escola alexandrina. E a escola alexandrina existiu até o século V. A escola capadócia, a igreja oriental, interpretava a Bíblia literalmente. Eu continuo sendo mais capadócio. Eu prefiro interpretar a Bíblia literalmente. Aí, claro, quando não dá para interpretar literalmente, né? Por exemplo, as asas de Deus. Deus não pode ser um frango. Aí é ilógico. Deus é um frango, igreja? Não é. Soa até estranho, não é? Parece uma blasfêmia isso. Então, o que significa? Aí a gente interpreta alegoricamente. Asa por quê? Proteção de Deus. Mas o texto não é alegórico. E a gente não está falando de uma alegoria. A gente está falando de um ser. Alguém tem dúvida? Agora, o que Satanás faz? Quais são as estratégias dele contra nós? Aí cheguei onde eu queria. Então nós falamos da criação dele, da queda, nós falamos a respeito de vários assuntos. Inclusive, ele já sabe da sua condenação, falei tudo pela manhã hoje. Né? Agora, o que ele faz no nosso meio? Irmãos, Satanás semeia o joio na igreja. Está em Mateus 13, do 38 ao 39. Satanás semeia o joio. Tem o trigo, não tem? Mas tem também o joio. O joio dá para comer? Dá para se alimentar dele? E se você arrancar o joio, o que acontece com o trigo? A não ser quando o trigo já está no dia da ceifa, né? No dia da colheita. Então o joio fica no meio do trigo. E quem é que semeia o joio? Satanás. Satanás é quem semeia o joio no meio da igreja. Então às vezes você fala, puxa, o que está acontecendo? É o joio. Mas quem foi que lançou o joio? Satanás. Está aí na sua Bíblia? Está aí. Pode ir acompanhando. Outra coisa que acontece no meio da igreja, entre os cristãos. Satanás tenta o pecado e a imoralidade. Isso já aconteceu lá no Éden. Nós aprendemos pela manhã que Nahash encontra Eva. Nahash, em hebraico, não é só serpente, a tradução para Septuaginta em Ofis. Mas Nahash é a serpente reluzente. O que reluz tem o poder de sedução. Por isso que o ouro é tão, né, chamativo. A gente gosta do ouro, a gente gosta daquilo que reluz. Mas nem tudo que reluz, não é verdade? Porque o Satanás, ele se finge de anjo de luz. Ele se faz de anjo de luz. Porque ele já foi um anjo de luz. E ele é um anjo caído, mas não deixa de ser um anjo. E Nahash é aquele que seduz, é o seduzente. Por isso que quando conversa com Eva, ele tem a capacidade de enredar Eva, seduzir Eva. A gente viu em Êxodo 28 agora há pouquinho, que ele foi criado e aí as pedras preciosas. Isso quer dizer, a sedução que há nele. Lúcifer, estrela da manhã. Termo que foi retirado dele e entregue para quem? Para o verdadeiro Messias. Quem é? Jesus Cristo. Ele faz isso, tenta você todos os dias. E Satanás, ele tenta de uma forma tão sutil. Você liga a televisão, o que tem? Prostituição. Você está andando, tem outdoor. Outdoor, o que tem no Brasil? Aqui no Brasil consegue-se associar cerveja com mulher nua. Carro com mulher nua. Roupa com mulher nua. Até comida, às vezes, comida tem alguma mulher nua. Por quê? A questão não está na mulher em si, mas na sedução que há. Toda hora, os meios de comunicação, tem um programa de televisão de auditório, o que vai ter ali? Para seduzir. O que Satanás começa a colocar para seduzir a humanidade? É o funk, não é assim? Todas as danças sensuais, músicas que interpretam a sensualidade. Porque o objetivo de Satanás é o quê? É o Nahash, é a serpente reluzente, a serpente que seduz. Outra coisa que Satanás faz, ele procura destruir os cristãos.
Satanás quer acabar com você. Satanás é o teu inimigo, é o inimigo da tua alma. Satanás não quer você bem. Ele ruge como um leão buscando a quem possa tragar. Mas será que ele pode nos tragar? Não, porque nós estamos em quem? Em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus? Olha só o que Satanás faz também conosco, e tenta, né? Atrapalha a obra e o ministério. Está tudo indo bem. A igreja, pastor, os membros, conselho diaconal, escola bíblica, todos os departamentos, de repente começa problema, e um não começa a entender a linguagem do outro. E quem está fazendo isso no meio do povo? O inimigo da igreja. Quem é aquele que se opõe a tudo que pertence a Deus? A tudo que é a glória de Deus? Quem é o que se opõe ao próprio Deus? Ainda mais contra a igreja, que pertence a quem? A Jesus Cristo. Veja que com Jesus ele queria que se prostrasse. Não é diferente com a igreja. Satanás quer que a igreja se prostre diante dele e diga: não dá. E Jesus falou o contrário: as portas do inferno não prevalecerão contra vocês. Amém? As portas do inferno não prevalecem contra nós. Jesus nos coloca numa guerra mesmo, numa batalha. Jesus sabia para onde nós estávamos indo. Jesus entende o que estamos passando todos os dias. O que mais que Satanás faz, além de atrapalhar a obra e o ministério? Olha só o que ele faz. Quer tirar proveito dos cristãos. Sério, quer tirar proveito. Quer tirar proveito de cada um de nós. Satanás quer... É tão interessante isso, porque você tem o Espírito Santo. Está escrito na palavra de Deus. Coríntios 3,16. Você é templo de quem? Do Espírito Santo. E como templo do Espírito, uma casa não pode ser dividida. Não pode ter o Espírito Santo dentro de você e demônios. Não pode, porque uma casa dividida não prospera. Lembra quando chamaram Jesus de Beelzebu? Né? O príncipe de Baal, Beelzebu. Chamaram Jesus, ele falou: peraí, mas como é que pode, né, Beelzebu expulsar Beelzebu? Não tem como. Porque eu não estou dividido. Se o Espírito habita em nós, e a gente pega Romanos capítulo 11, versículo 29, diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus vocacionou você. E como vocacionou você, chamou você e chamou para fora, isso que é eclesia, igreja, isso é irrevogável. O Espírito que habita em você é irrevogável. O Senhor jamais revoga ele de você. Você pode entristecer, pode querer apagar o poder dele, não é assim? Pode não querer ser cheio, mas que você não consegue arrancar, não consegue, porque foi um presente dado por Deus a você, o Consolador. Então ele não está dentro de você, o mal não está. Satanás, os demônios não podem habitar naquele que é templo do Espírito. Porque você é templo do Espírito ou você é templo de Satanás. Não existe isso. Mas ele pode usar pessoas ao redor de você para confundir. Porque ele quer se aproveitar. Muitas vezes ele quer colocar você no meio de um problema. Ele não está em você, mas ele está oprimindo. Porque é o papel dele. Eu não posso entrar, mas eu posso atrapalhar. Eu não posso pegar a mãe, mas o filho eu pego, não é? Porque o filho às vezes não aceitou Jesus ainda, não tem Jesus como Senhor e Salvador. O marido, a esposa, por isso que Paulo diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue. E às vezes o marido está brigando com a mulher e não está entendendo que não tem ainda Jesus. Não é ela. Está brigando com o filho cristão. Está enxergando. E espiritualidade é cosmovisão espiritual. É você enxergar na perspectiva de Deus. E está lá brigando com o filho, batendo isso e aquilo, e não está percebendo que quem está por trás disso é o inimigo. E outra coisa, tem castas de demônio que só se vence com oração e jejum. E aí quer vencer na briga. Olha, pastor, eu sou crente, mas meu braço não é. Dobra a manga e pá. Quer brigar, não é? Quer lutar e não entende que a luta é espiritual, que a guerra é espiritual. Meus irmãos, Satanás cria disputa e desunião no meio da igreja.
Sabiam disso? Satanás cria disputa e desunião no meio da igreja. Satanás quer que exista. Olha, não, eu toco melhor, toco pior. Não, eu prego melhor, prego pior. Olha, eu dou melhor aula. Olha, eu faço isso melhor. Satanás começa a criar essas disputas, competições no meio da igreja. Não, mas se ele fez, eu também tem que fazer. Não, mas se ele senta naquela, eu também tenho que sentar. Não, mas se foi eu também tem que vir na minha. Satanás começa a lançar essa desunião no meio da igreja. Quando Jesus fala justamente o contrário, nós devemos ser o quê? Unidos num só pensamento, numa só fé, num só espírito, num só batismo. Olha o objetivo de Deus. Por isso que ele quer ir contra aquilo que Deus nos ensina. Quando começa a ter desunião, tem um lá no canto da igreja, lá do outro canto. Pastor, eu não falo com aquele, eu não falo com... Olha, Satanás está o quê? Agindo no meio da igreja. E a igreja nem percebe e começa a tentar resolver de forma intelectual, racional. Não. Vamos orar. Vamos orar. Vamos repreender em nome de quem? Satanás conspira contra nós. É uma guerra, não é? Por isso que em Efésios 6 fala do quê? De uma armadura. Estejais revestidos da armadura de Deus para o quê? Resistir nos dias maus. Tem gente que só começa a se revestir no dia mal. Ah, começou hoje, então hoje eu começo a ficar com essa armadura. Não, tem que estar sempre, um soldado de Cristo está sempre bem preparado. Quem está preparado para morrer aqui? Se Jesus aparecer nos ares, como dizem Tessalonicenses, você vai ao encontro dele? Amém? Porque Jesus disse o quê? Quem crê em mim, não é? Será o quê? Salvo. Quem não crê já está? Então nós somos salvos pela graça mediante a fé. Quem crê em Jesus? Então se Jesus hoje parar nos ares, você sobe ou não sobe? Eu subo, porque eu creio em Jesus. Amém, igreja? Mas é simples assim, pastor? Simples assim. Mas eu não tenho que lutar para conquistar minha salvação. Não, Jesus já morreu na cruz do Calvário por você. Satanás que quer enredar. Falamos pela manhã o seguinte: o Nahash, né, o reluzente, o mentiroso, o pai da mentira, falsificador, é aquele que começa a entrar no meio da igreja. No meio, e vou dizer, cristianismo, não é? E faz a igreja matar milhares de pessoas, cruzadas e mais cruzadas, revoluções e mais revoluções. E aqueles mesmos que no púlpito falavam de Deus estavam na rua com armas e atirando e matando e com espada. Quem estava agindo no meio? Satanás. Já parou para pensar nisso? Que a igreja, e eu vou puxar a orelha de todos nós, porque dia 31 de outubro de 1537, não é assim? É 17 ou 37? 17, errei por 20. O que acontece? O marco, na verdade, o marco da reforma protestante. Mas antes, onde estávamos todos? Todos nós éramos católicos, apostólicos, romanos. Alguém tem dúvida? E nós estávamos, nossos pais, nossos avós, tataravós, estavam lá. Dizendo, é isso, tem que matar os judeus. A gente fala de Hitler, mas a igreja de Jesus na terra matou muito mais judeu do que Hitler. A igreja de Jesus na terra, a igreja local, matou muito mais muçulmano. do que os Estados Unidos. E quem estava fazendo isso? E usando quem? Olha isso, gente. A influência que ele tem. Por isso que é o Nahash mesmo. É o reluzente. Eu costumo dizer que Satanás não tem rabo com ponta nem chifre. Satanás está com terno, gravata, né? Ou com roupas sacerdotais, com uma Bíblia na mão. E quando ele encontra Jesus, eu fico imaginando ele vestido assim.
A Bíblia diz. Aí Jesus, tudo bem que a Bíblia diz, mas a Bíblia diz assim, você está interpretando errado. Ah, mas a Bíblia diz, se tu deres ordens aos teus anjos, tarará. Não, mas você está interpretando errado, a Bíblia diz assim. E outra coisa, sai daqui, Satanás. Porque comigo não tem jeito. Quem conhece a palavra de Deus não é enganado por ele. Primeira coisa que Satanás faz na história é com que a Bíblia seja o quê? Escondida. Porque quando a Bíblia é escondida, o povo perece. No Antigo Testamento, Josias reencontra, não é? O sumo sacerdote do rei Josias reencontra a Bíblia. Vocês já imaginaram isso? A Bíblia sumiu, estava escondida nos escombros do templo. Como chama? Num vão, né? E aí o que acontece? Ele encontra, quando Josias pede para ler, fala, nossa, vou rasgar minhas vestes, porque nós estamos completamente em pecado, fazendo tudo que Deus não quer que a gente faça. Quem que fez isso? Quem está por trás? E olha só, nós somos muito mais perigosos do que aqueles que não conhecem a Deus. Como assim, pastor? O que o senhor quis dizer? A aparência da verdade, ela é pior do que a mentira. Porque a mentira você já identifica, isso é mentira. Como é que pode alguém entrar num rio sujo para se banhar? Isso é mentira, é mais fácil convencer. Mas e alguém que tem a aparência da verdade? E Paulo fala, são falsos apóstolos, não é assim? Eles estão entrando no seio da igreja, fazendo o quê? Enganando as pessoas. Se opondo a tudo aquilo que pertence a Deus. Esse é Satanás. Satanás está com microfone, com Bíblia. Ele está enredando multidões e dizendo, olha, eu sou de Cristo. E as multidões indo atrás, indo atrás, indo atrás, indo atrás. As igrejas sérias no mundo estão esvaziando. Guarde isso. As igrejas sérias no mundo estão esvaziando. Por causa do nosso orgulho? Pode ser. A gente talvez caiu no problema de Satanás, ser orgulhoso. A nossa formosura, a gente conhece demais. A gente conhece mais que todo mundo. E aí, por causa desse orgulho, a gente começa a embebedar. Isso também é pecado. Mas estão esvaziando. Mas aquelas que pregam o evangelho fácil. A atriz de filmes pornográficos, me permitam, se converte e continua fazendo filmes, porque isso é só o meu trabalho. Meu corpo não tem problema, Deus quer só o meu coração. Quando Paulo fala que nós somos templo do Espírito, o templo é por completo ou só o coração? Romanos 12 diz o que? Apresentai o vosso corpo. Corpo é o quê? Corpo é espírito? Não, corpo é corpo. Dá um toquinho quem está do seu lado, vê se a pessoa está aí. Às vezes é um espírito, está do seu lado e você não percebeu. Que história é essa que Deus só quer o coração? Não! Deus quer você completo para Ele. Satanás só quer seu coração porque ele engana você. Ele fala, não, faz o que você quiser, do jeito que você quiser, não tem problema. Tem problema nenhum, faz o que você quiser, Deus só quer, depois você vai para a igreja e tal. Se você está sentindo, esse problema de sentir é outro que Satanás colocou no meio da igreja. Se você está sentindo, não tem problema não. Satanás está sempre atacando a gente. E ele não dá trégua, Satanás não dá trégua para a gente, está sempre em batalha. Sempre, porque ele é o opositor, ele é o rebelde, Belial. Belial é rebeldia. Satanás é o rebelde. É aquele que vai contra mesmo. Ele coloca cristãos, né, ou diria pessoas que estão na igreja, que não têm ainda Jesus Cristo, com rebeldia. Quantas divisões. Quantos rachas de igreja. Quem está fazendo isso? Estava todo mundo junto, daqui a pouco vem um outro, dois pastores começam a brigar, não é assim? Começa? Um começa a brigar com o outro, daqui a pouco faz o quê? A igreja racha no meio, vai um para um canto, outro para o outro. O racha não é vontade de Deus, porque rebeldia é um dos nomes de Satanás, Belial.
Estamos falando disso. E esse Satanás vem. Está sentindo? Retomo o que eu falei. Olha, eu estou sentindo. Espera aí. Mas o que a Bíblia diz? Não importa o que a Bíblia diz. Importa o que eu estou sentindo. É assim, igreja? Está certo isso? Não importa o que a Bíblia está dizendo. Importa o que eu estou sentindo. Espera aí, as minhas emoções devem ser subjugadas à palavra de quem? De Deus. Esses dias uma pessoa chega e fala, mas foi Deus quem falou comigo para eu trair a minha mulher. Minha esposa está de prova, foi ou não foi? Foi Deus que falou comigo. Eu tenho certeza que Deus falou comigo, porque Deus queria que eu traísse a minha esposa para converter essa outra moça. Estou mentindo? Porque hoje se prega nos púlpitos que você tem que sentir. Peraí, tudo bem, sentir desde que esteja de acordo com a palavra. Não tem como ouvir, né, uma palavra iluminada, né? Hoje o pastor está mais ensinando, né? Hoje você está mais com sono. Mas aquela palavra que vem, não tem como você não se sentir inspirado também, iluminado. Ou está ouvindo um cântico à vontade de chorar. Quantas vezes eu choro ouvindo um cântico, ouvindo um louvor, ouvindo um hino? Mas eu estou pautado na palavra de Deus. Não tem problema se emocionar. Faz parte, nós somos seres humanos. Agora, a emoção em detrimento da palavra de Deus, não, peraí. Mas eu estou sentindo, o que aconteceu? Bom, a palavra de Deus diz que se você trai a sua mulher, isso se chama o quê? Adultério. Então, quem é que trouxe esse sentimento? Foi Deus? Quem foi que trouxe esse sentimento? Satanás. Mas tem uma pessoa que deu uns 3 pulos, caiu no chão, rolou, babou, pulou, uivou. É isso que eu te digo. Espera aí, você me diz o quê? Tá, isso que você está me dizendo está na palavra? Tá, se está na palavra, eu vou fazer o seguinte. Eu vou escutar e vou ficar aqui guardadinho, retém tudo que é bom, né? O que não é bom eu, coloca, tem 2 sacolas, uma sacola sem furo e uma sacola furada, né? Aquilo que está furado. Agora, irmãos, vocês me perdoem, mas quando também fala bobagem, eu já falo, para de falar bobagem, não é isso não. Você está enganado. Porque o ouvido da gente também não é pinico, né? Aí também não dá. Então, calma. Examinai todas as coisas. João fala que nós devemos o quê? Discernir os espíritos. E tem um dom de discernimento. Agora, que história é essa? Eis que eu te digo. Aí começa, trai a sua mulher. Eis que eu vou matar a sua mulher. Mas peraí, matar a minha esposa, sendo que o plano de Deus para a humanidade e a família, eu sei que minha esposa vai morrer, talvez eu morra antes dela. E se eu morrer, ela não pode casar mais com ninguém. Mas, que história? Eu vou matar? Não, matar não. Matar, quando fala matar, roubar e destruir, isso é obra de quem? João 10:10. Então, peraí, então não é Deus. Eis que eu te digo quem eu? Satanás. Para trás de mim, Satanás. Você precisa ter autoridade como filho de Deus. Para não ficar ouvindo maldição na sua cabeça, né? E aí sai impressionado. A gente que é pastor batista, tem alguns irmãos que falam, não, nossos pastores são muito carnudos. Mas não é isso, irmãos. É que tem gente que vai nas reuniões lá da irmã, que tira a frieira do dedo, tira a verruga em 7 dias, faz o marido voltar em 5, né? Joga tarô, búzio e tal, tudo em nome do Espírito Santo. E quando chega lá, ouve um monte de bobagem e sai impressionado. E às vezes nem ia quebrar a perna, mas de sair impressionado, quebra a perna. Por isso que a gente está sempre com o pastor cercando. Opa, não precisa. Quer orar? Vem terça-feira de manhã aqui orar. Não precisa ir na casa da irmã tal, não sei quem, né? A guru espiritual não há necessidade. Porque se Deus quiser falar com alguém, Ele fala com você. Deus quiser falar comigo, Ele fala comigo. Ué, por que Deus só pode falar com você e não pode falar comigo? Deus fala comigo. Se a palavra na igreja não está falando com você,
O problema não é o pastor e nem a palavra, porque a palavra tem autoridade. O pastor está falando que está na palavra. O problema está em você. É você que está longe da presença de Deus. Perto está o Senhor daqueles que... Agora, se não está invocando, não está adorando, como é que Deus pode estar perto? Então, você não está ouvindo nada, é porque você faz tempo, está longe do Senhor, hein? E se você está longe do Senhor, está perto de quem? Deus o livre, pastor, né? Deus o livre. Que história é essa? Satanás nos acusa. É tão forte isso, eu falo sempre. Das mãos, todo mundo incrédulo. Tá a malinha lá de dinheiro. Falcatrua, roubo político. Não tem uma câmera, mas quando tem um crente no meio, tem um filho de Satanás com a câmera filmando, não é assim? Porque o objetivo de Satanás é envergonhar o povo de Deus mesmo. Ele não tem isso, é envergonhar. Ele quer sempre acusar. E quem ele vai acusar? Quem é dele? Não, quem é dele ele vai incentivar. Continue, continue. Por isso que às vezes você fala, como é que pode? A pessoa é do mal e não está nem aí, para ela é tão normal. Porque a sua mente está cauterizada, não conhece Jesus ainda. Agora, quando um cristão faz alguma coisa errada, não há nada oculto que Deus não revele. E aí parece que é o próprio Deus já diz, vai lá, pode ir. Se com Jó que era bonzinho, deu lepra. Está traindo a esposa, irmão? Para com isso, hein? É? A irmã já está arquitetando. Vou matar esse marido. Para com isso. É o mal. Tentando você. Mas ele não presta, pastor, eu sei. Mas esse é o teu marido, essa é a tua esposa. Foi Deus que te deu. Está namorando? Quando está namorando também tem que ter vergonha na cara. Estou mentindo, igreja? Porque se está namorando, já está com sem vergonhice, né, traindo e tal, opa, ó, pé, pá, né? Troca, porque isso aí não é de Deus para você, não. Não é assim? Imagina namorando com alguém te traindo. Uma coceira, pastor. Satanás, entre os cristãos, ele está sempre querendo promover os interesses nossos. Porque eu gostaria que a igreja fosse, porque eu gostaria que o cântico, porque eu gostaria... Peraí. Ó, eu gostaria, isso é papel de Satanás, ele que está envolvido nisso. Agora, Deus quer que façamos, é diferente. Eu gostaria e Deus quer é diferente ou não é? É diferente. Mas será que dá para identificar na Bíblia o que Deus quer? Lógico que dá. Deus quer que sejamos unidos. Quer ou não quer? Tá ou não está na palavra? Tá. Então todo interesse na igreja que traz desunião é de Deus ou é do outro, do mal? É do mal. E aí, irmãos, como agir? Para encerrar e vamos para casa. Primeiro, reconheça que Satanás existe e ele é terrível. É tão interessante a oração de Jesus, né? Porque ele fala assim, livrai-nos do mal. Se o próprio Jesus ensina a gente a orar assim, livrai-nos do mal, é porque a gente precisa de Jesus. A gente precisa do Pai. Identifique as suas ciladas. Identificar a cilada é 2 Coríntios capítulo 11. Abre aí rapidamente. Esse eu preciso ler. Identificar as ciladas de Satanás. 2 Coríntios 11. Só falta 10 pontos, já termina. Brincadeira. Eu ia falar pouco sobre isso, igreja, eu confesso. Mas hoje, 7 horas da manhã, eu acordei assim, do nada. Sabe quando você acorda? Eu já acordei levantando da cama, e aí eu fui rever o que eu tinha feito. Olhei e falei, não, está muito fraco isso aqui. Eu preciso dar uma enxertada mais ainda para mostrar para a igreja as ciladas, as artimanhas de Satanás. E aí eu comecei... E tinha mais coisa, depois eu tive que tirar um pouco, cheguei até atrasado hoje pela manhã, porque me deu uma vontade de falar mais coisas sobre Satanás, porque a gente não fala muito sobre isso. E às vezes ele está agindo, a gente nem percebe, e precisa entender. Não vou ficar falando sobre Satanás não, porque a gente não pode dar culto a ele. Mas nós como igreja precisamos entender. E o que diz aí? 11, do 13 ao 15.
Transformando-se. Em apóstolos de Cristo. Não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ó, prestaram atenção no 14? O próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Porque ele é um querubim, não é? Continua, irmã Gilda. As suas obras. Quem está em casa não ouviu. Eu vou reler. Os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é o quê? De admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Lembra Dona Rash, a serpente reluzente, sedutora. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. Então quer dizer que os ministros de Satanás podem se transformar em ministros de justiça? Ué, se o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, por que que os apóstolos de Satanás não podem se transformar em apóstolos de Cristo? Mas são falsários. Todo mundo entendeu? São falsários, são enganadores. São falsários. Cuidado com essa história de apóstolo. É apóstolo para lá, apóstolo para cá, apóstolo não sei quem, apóstolo Josafá, né? Esse nome de paraibano que eu tenho, né? Apóstolo Josafá. Estará conosco hoje um apóstolo. Apóstolo nosso é Paulo, o apóstolo dos gentios. E nós temos os missionários, que têm o dom apostólico, enviados pela igreja, que prestam relatório à igreja de Jesus. Eu nunca vou ser apóstolo, nunca vou ser bispo, porque não é o objetivo. O objetivo de Jesus é que tenhamos o quê? Um ministro do Senhor, que pastoreia, função, pastoreia, supervisiona. Não é assim? Aconselha, ora pelo povo. Esse é o objetivo do Senhor. Mas esses ministros de Satanás se transformam em ministros de justiça. Sério, pastor? Sério. Ó, o que é isso? Hã? Todos juntos é o quê? Cilada. Cuidado. Mas fala tão bonito, pastor. Apresenta-se de forma tão bonita. Claro, porque Satanás é anjo de quê? Hã? Ele não é? É, será expulso, não será? Mas ele ainda é um anjo condenado. Mas é um anjo. Se Satanás se transforma em anjo de luz, por que ele não fará os seus adeptos se transformarem também em ministros de justiça? Fala bem, conhece a Bíblia, só que interpreta de forma o quê? Falsa. É uma interpretação falsa da palavra de Deus. E o povo, irmãos, dá vontade de falar, mas as horas se avançam. E o povo simples, eu fui no evento e o homem tinha uma capacidade de pedir dinheiro. E eu fiquei olhando, e falei, gente, que malandro. Sem brincadeira. Um espaço desse aqui, ó, onde eu estou, nesse tablado, lotado de cheque, de nota de 100, nota de 20, mas ficou lotado. E o cara pedindo. Eu fiquei olhando, falei, esse cara é do capeta. E o povo vinha chorando, entregando aquilo. E aí eu percebi que realmente Satanás é o Nahash, é a serpente reluzente. Ele tem um poder de influência. E milhares de pessoas ali indo lá. Se você não tem dinheiro, mas você tem o LIS, o cheque especial na sua conta, passa o cartão aqui que a gente tem a maquininha. E a pessoa passava o LIS, o cheque especial, e passava chorando. Não sei se era de tristeza, porque depois ia ter que pagar o cheque especial. Quem sabe o que é cheque especial aqui? Todo mundo, não sabe? Você tem a sua conta, aí o banco liga para você, olha, tem um presente para você. Cilada, hein? Ó, cilada. Aí fala, eu quero te dar 5 mil de limite.
E ele falava assim: se você não tem mais dinheiro, mas ainda tem limite na sua conta, passa aqui pela fé, que Deus vai te dar em dobro. Lembre-se de pedir que Deus o repreenda. É tão interessante Zacarias 3:2 e Judas, que diz: o Senhor te repreenda, Satanás. Jesus deu autoridade em Mateus 10. Mateus capítulo 10, nós falamos a semana passada. Não falei sobre a autoridade, mas falei sobre as responsabilidades do discípulo. Jesus deu autoridade para repreender os demônios, em nome de Jesus. Foi assim ou não foi? Os demônios, em nome de Jesus. Só que Satanás, tanto em Zacarias como em Judas, a forma de repreensão de Satanás é diferente. É: o Senhor te repreenda, Satanás. Porque quem tem mais autoridade que Satanás é o próprio Jesus Cristo, é o próprio Senhor. Olha que interessante. Não é eu te repreendo em nome de Jesus. É o Senhor te repreenda. Permanecer em alerta. E como que é a nossa alerta? Em oração. Sede sóbrios e vigilantes. Rejeite as mentiras de Satanás, porque ele é mentiroso, está em Gênesis 3, ele já vem mentindo para a humanidade. Dependa do poder de Jesus Cristo e da sua palavra, porque sem Jesus Cristo, tem como? Não tem como. Eu estou forçando vocês, né? Resista-lhe pela fé, sabendo que ele já é o quê? Derrotado. Fique em pé e vamos orar. Aqui eu encerro. Eu cansei vocês, eu sei. Mas eu tinha que fazer isso hoje. Eu tinha que falar sobre isso, esgotar o assunto. Porque isso estava entalado. Porque quando está entalado, eu tenho que falar. Eu falei tudo, ponto a ponto. Quem quiser, tudo que eu falei, eu fiz um esbocinho. Não tem nada explicando, mas tem um esbocinho com todos os versículos. Tudo que eu falei tem um versículo pautado. Não falei nada de mim mesmo, só o que está na palavra. Se alguém quiser, depois pega aqui, tira xerox para todo mundo, porque o que de graça recebeste, de graça, a palavra não é minha, a palavra é de Deus, então é de todos nós. Amém? Senhor, obrigado. Obrigado por esse domingo maravilhoso. Obrigado porque nós saímos daqui com a mente aberta, atentos e vigilantes em oração. Maior que está em nós, porque quem está em nós é o Espírito Santo. Portanto, nós não temos medo nenhum, Senhor. Mas repreenda Satanás, suas ciladas no meio da igreja, fora da igreja, no trabalho nosso, na faculdade, seja onde for, que ele não tenha poder sobre nós. Que a autoridade dele seja derrotada sobre a nossa vida. Cuida do nosso país, cuida da nossa nação. Ó Deus, daqui a pouquinho tem eleição aí, e a igreja não fala de política, mas a gente ora para que o Senhor coloque as pessoas certas naquele lugar. É em nome de Jesus, nós precisamos, ó Pai. Cuida do nosso planeta, cuida da terra, Senhor. Nós fomos criados pelo Senhor. E esse inimigo tem tentado destruir tudo que o Senhor fez. Não deixe jamais sermos oprimidos por Satanás. Não nos deixe ser seduzidos por Satanás, por ventos de doutrina, por falsos apóstolos, por falsos pastores, por falsas igrejas, que estão se transformando em luz, mas não são luz. São lobos em pele de ovelha. Ajuda para que tenhamos discernimento espiritual. Discernimento, nos dê maturidade para compreender que o Senhor está no nosso meio. A cada domingo o Senhor tem estado presente no nosso coração. Cada quarta-feira o Senhor tem estado conosco. Cada terça-feira pela manhã. Abençoa cada um de nós, leva-nos em paz, protegidos. Essa semana será uma semana de vigilância, de oração. Nós precisamos do Senhor, a Deus. Quem está em casa agora e talvez estava aflito, oprimido, a família completamente destruída, sendo roubada, sendo morta pelo diabo, entendeu hoje. Ajude essa pessoa que está em casa a orar mais, a se apegar com o Senhor, a crer no Senhor, a depender de Jesus Cristo, porque na cruz do Calvário nós temos a vitória sobre Satanás. Na cruz do Calvário nós temos a vitória sobre Satanás. Nós cremos em Jesus Cristo, ó Pai. E nada abala a nossa fé. Nada, Senhor, nada neste mundo abalará a nossa fé. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos nossos convidados que estiveram conosco. Pai, nós queremos domingo que vem estar aqui com mais e mais alegria, com mais e mais força,
Ainda que Satanás tente na semana desanimar, entristecer, mas nós passamos pela fornalha de cabeça erguida, porque o Senhor está conosco e não seremos chamuscados, não seremos queimados, porque o Senhor é conosco. Obrigado em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam com todos nós desde agora e para todos sempre. Toda a igreja diz amém. Nós teremos o pós-lúdio, sente-se. Eu estarei lá na porta para te dar um abraço e tem cantina. O que nós temos hoje na cantina? Pastel. Temos e canjica. Pastel e canjica hoje na cantina. Podem sentar e o pós-lúdio, após você pode ir até a cantina, comprar bastante pastel, canjica. Estarei na porta aguardando você. Deus abençoe a igreja.